Os vazamentos de Pokémon chocantes. Vixe. Do linkzinho patrocinado pelo canal Rappers. Cara, eu sei mais ou menos o que está acontecendo. Eu até contei pra Flávia em off, né? Bem resumindo. Foi. Vazou aí, né? Um hacker, ele invadiu lá não sei aonde, né? Que tem a ver com Pokémon no geral. E, tipo, descobriu várias paradas assim. Pô, vai ter, sei lá, vai ter uma série, eu acho, vai ter um filme, vai ter um jogo. E aí, no meio disso tudo, o cara descobriu uma história, eu acho que desse Pokémon aqui, e basicamente ele teve relações sexuais com humanos. Mas assim, Pokémon, são considerados animais? Aí que tá, eu não faço ideia. Eu acho que não. E também eu vi o povo nos comentários falando que os humanos são descendentes deles, né? Ai, não sei não. Vamos ver o vídeo? Vamos ver, do Linkzinho 2, a gente descobre aqui, porque olha... Eu só lembro daquele vídeo da Vaporeon que a gente viu. Por sinal, aquele vídeo deu mó bom no nosso canal de live, meu amigo. Não sabia que o povo era tão safado. Rapaziada, o mundo tá esquisito, né, brother? Meu Deus. Eu tava por aqui esses dias, entrando no meu Twitter numa boa, vivendo minha vida tranquilamente, fazendo minhas coisas, quando aconteceu um negócio esquisito. Acho que vocês sabem do que eu tô falando, não é? Histórias de Pokémon que vazaram do nada e se tornaram um tanto quanto populares demais, explodindo no Twitter, redes sociais, YouTube, um monte de gente falando sobre e... Enfim, não sabe o que tá acontecendo? Calma aí que eu vou te explicar. Eu sou o Link e eu tenho um canal de anime, jovens. Tudo bom com vocês? Hoje a gente tá aqui pra poder falar sobre uma coisa engraçada / esquisita do universo de Pokémon, mas basicamente pra aqueles que não conhecem, né? Eu não acredito que tem uma pessoa no Brasil que não sabe o que é Pokémon. Ah, Link, não sei. Cala a boca, mano. Para de mentir. Você sabe sim. A franquia de anime que foi muito popular aqui no Brasil e que basicamente tem uma franquia gigantesca de jogos que são geralmente lançados pela Nintendo e criados por uma empresa chamada Game Freak. Esses caras aqui da empresa Game Freak poderiam ser meio que considerados como os criadores de verdade, né, do universo de Pokémon. Eles lançam novos jogos aí com bastante frequência, criam histórias, criam novos Pokémons, detalhes, etc, etc. Recentemente, jovens, a ideia é que teve um vazamento na empresa da Game Freak. E foi isso que começou todo esse caos e alvoroço aí no planeta. Isso tem sido bem comum nos últimos anos, né? Empresas grandes terem ataques cibernéticos e acabarem recebendo algum vazamento, que, por sinal, é uma parada bem zoada, né? Porque, apesar de não ser o foco do vídeo, esses vazamentos acabam tirando coisas como, tipo, a data de lançamento de novos jogos que eles querem lançar, ou então dados e números pessoais de funcionários da empresa, detalhes de coisas que eles estão escrevendo e às vezes nem terminaram de escrever ainda acabam vazando, então é um bagulho bastante zoado. O que acaba sendo muito polêmico em respeito. Os vídeos do canal não são editados. A gente já grava do jeito que sai, entendeu? Mas normalmente algumas edições básicas é o que faço mesmo. Sei lá, shorts, tá ligado? Mas o Júlio é um ótimo editor, inclusive. Não, sou horrível, eu parei. Eu parei, porque a Flávia falou que eu sou horrível editando vídeo de memes. Desses vazamentos, foi que teve esse gigantesco vazamento da Game Freak, onde a gente teve muita coisa vazada. Dados de pessoas, histórias, pedaços de pequenos contos do universo de Pokémon. E o negócio é que, tipo, a Game Freak, a rapaziada que faz os jogos de Pokémon, tiveram alguns contos bizarros e esquisitos vazados, que tem muita relação com, tipo, relações amorosas de Pokémons e humanos. Todas elas sob esse preceito de que existia uma época onde o limite entre humanos e pokémons não era muito bem definido. E segue-se então com vários documentos ali de várias páginas, de algumas histórias XY que já supostamente podem ter acontecido no universo de Pokémon, com relacionamentos entre pokémons e humanos. Sei que aqui no ocidente, no Brasil e em geral, em vários outros países também, né, nós somos muito acostumados a ver pokémons como meio que tipo animais com superpoderes. Mas de forma geral, no Japão e entre o próprio pessoal da Game Freak ali que fazem os jogos de Pokémon, é um costume muito comum deles verem os pokémons como, tipo, criaturas meio místicas e de folclore em geral. Eu já trouxe vídeos no meu canal principal, várias vezes falando sobre o universo de Pokémon, que especificamente nos jogos tem vários pokémons que são bastante bizarros e tem histórias meio escrotas pra gente falar sobre um jogo, tipo, joguinho de luta de RPG pra criança, sabe? Em algum momento no meu canal eu falei sobre um pokémon específico, por exemplo, que ele é tipo, ele é como se fosse um balãozinho roxo com um X amarelo no visual dele. Oxi. A descrição desse pokémon no jogo, por exemplo, diz que até os dias de hoje, uma das atividades favoritas desse Pokémon é que quando eles são selvagens, eles gostam muito de entrar nas cidades, pegar alguma criança que eles vejam ali que tá desprotegida, eles amarram ela, sobem ela o mais alto possível e depois eles soltam ela pra poder ficar vendo ela cair. E não é que eles salvam ela depois, assim, tipo, sabe, pegam uma pedra. Não, eles, tipo, soltam pra ver a criança capotando mesmo, desvivendo. É um Pokémon que mata por prazer, aleatoriamente. Porém, esses contos que foram vazados aqui de Pokémon beiram a ideia de creepypasta, porque todos são algum tipo de coisa a respeito de relacionamento de Pokémon com
humano. Alguns exemplos aqui pra vocês de Meu amigo. 3 dos contos que fizeram mais sucesso. Um dos mais simples é basicamente de um cara que tava vagando na praia e encontrou uma Octillery fêmea. Octillery é esse pokémonzinho aqui no formato de um polvo. A história é simples, direta e reta. O cara encontra a Octillery, gosta dela e ele tem relações com a Octillery. E ele começa a voltar mais e mais vezes. Com o Pokémon não fala e parece um polvo. Depois dessas algumas vezes terem acontecido, esse cara tem um sonho onde a Octillery aparece no sonho dele, dizendo que eles não poderiam ser um do outro, mas que ela tinha vindo naquele... Então, que os vídeos, tipo, não são editados, tá ligado? Então não precisaria de uma edição. Não Basicamente tem pra quê. é isso. um polvo. Depois dessas algumas vezes terem acontecido, esse cara tem um sonho Profundo onde ali. a Octillery aparece no sonho dele, dizendo que eles não poderiam ser um do outro, mas que ela tinha vindo naquele lugar especial onde eles se conheceram pra poder deixar uma criança lá, uma criança dele. E aí, esse cara vai até a praia onde ele tinha conhecido essa Octillery, por exemplo, e quando ele chega lá, de fato, tem um bebê humano lá. O cara pega esse bebê, cria ele como se fosse o seu próprio filho, porque em tese é o seu próprio filho. Enfim, é simplesmente um conto pequeno e estranho sobre um cara que teve relações com uma Octillery e ele teve um filho Essa boquinha dele aí com um também. Pokémon. Ok. Outras histórias Desculpa. semelhantes como essa conseguem ficar ainda mais pesadas, de fato. Tipo, das 3 que ficaram mais famosas, uma das que ficou mais famosa também foi uma relacionada a Slakovs, que são esse Pokémon aqui meio fofinho, bonitinho, Isso, sabe? parece um preguiça. Parece um bicho preguiça. O pessoal gosta bastante desse Pokémon aqui, ele tem muita pelúcia, veneno e tudo mais, e a história é de uma época onde os Pokémons não eram muito amigos ainda dos seres humanos, sabe? Então imagine o seguinte, temos uma mulher e um grupo de amigos dessa mulher, e eles eram muito entediados em geral e gostavam muito de maltratar Slakovs, simplesmente pela pura diversão. Caraca. E quando a gente tá falando de maltratar, eu não tô falando, tipo, sei lá, Bagulho jogar pesado. pedra neles, sei lá, jogar água. Não, eles gostavam de cortar a orelha dos bichos fora, deixar machucados, brincadeiras pesadas, Nossa. derrubar Que eles de isso? árvores. Muitas vezes, inclusive, eles chegaram a desviver alguns desses pokémons. Vocês podem ver aí que os contos que vazaram da Game Freak são tão tranquilos que eu tô tendo que censurar palavras pra não perder a monetização do vídeo, né? Ai, que coisa boa. Enfim, essa mulher que ela gostava de maltratar Slakovs com os amigos dela, basicamente, esse conto é de um momento específico onde ela vai maltratar um Slakov, ela chega em uma árvore específica, vê um Slakov, ela vai tentar subir pra poder tentar fazer as brincadeiras ali dela, mas ela encontra um Vigoroth, e é uma evolução desse Pokémon. Esse Vigoroth tava faltando uma orelha e tal, o Pokémon tava machucado, o que dá um indício de que ela já tinha mexido com ele quando era um Slakov, mas ele sobreviveu. Essa mulher cai, desmaia, e quando ela acorda num pedaço da floresta cheia de Slakovs, de Vigoroths, e ela até mesmo encontra um Slaking, é a última evolução aí que a gente tem desse Pokémon. Ai, Que fica seria meio que a feio. fase adulta dele. Essa mulher, ela se assusta tanto, porque todos esses pokémons que ela encontra estão sem orelha, que significa que a grande maioria deles devem ter passado por alguma experiência traumática com ela. Ela acaba desmaiando de novo, sem entender muito bem o porquê, e ela acorda já fora dessa floresta. Os amigos dela socorrem ela, passam-se alguns meses, e ela tem um filho. Meu E esse Deus. filho que ela tem é um Slakov. Não existe necessidade de explicar aqui, Meu vocês amigo. sacaram, né? Coisas aconteceram na floresta. Pois é. Bizarro, né? A descrição desses contos, cara, parece muito, tipo, aquelas creepypastas malucas que você Meu achava de Pokémon no Deus. YouTube em 2012, tá ligado? Só que, tipo, ver isso anotado como coisa oficial, entre aspas, sabe? Tipo, colocado pelo pessoal da Game Freak é muito esquisito. Enfim, a história que ficou mais popular dessas foi a do Essa Typhlosion. aí. Não tem como negar. Vocês devem ter visto um monte de memes a respeito do Typhlosion aí nos últimos dias. E a razão pra isso, jovens, é o pessoal da Game Freak tava maluco, mano. Mataram o potencial do meu mano Typhlosion. A ideia é o seguinte: um dos maiores contos que nós tivemos aí que foram postados nesses vazamentos foi um conto de um Typhlosion. Nós basicamente temos como personagem principal uma garota, que era meio criança ainda, por sinal, e que se perdeu ali da cidade dela, subindo uma montanha muito alta e depois ela não conseguiu voltar pra casa. Nesse ponto onde ela tá tentando voltar pra casa, ela encontra um ser humano homem, adulto, que fala: pô, eu posso te ajudar, eu posso te levar pra minha casa, e a gente vê depois da gente conseguir descer essa montanha juntos. E o ponto é, esse cara leva essa menina pra uma caverna, e essa caverna era supostamente a casa dele. Todas as noites ele começa a voltar juntamente com ela, voltar pra essa caverna, trazendo berries pra essa menina comer e conseguir ficar numa boa. E aí essa menina vai meio que ficando ali, morando ali, porque o cara não deixa ela ir embora. Qual que é o grande plot aqui desse bagulho? É que esse cara não é um ser humano, ele é um Typhlosion que consegue meio que se transformar em um Ah, o ser boto humano. cor Quase de... como se fosse meio que um pseudo-plot, digamos assim, como se os Typhlosions conseguissem se transformar em humanos de certa forma. Bizarro pra caramba. Todo o conceito dessa história aqui, gente, se finaliza com a ideia de que o pai da garota finalmente consegue Boa noite, encontrar Fios. ela ali na caverna do Typhlosion. Boa noite. O Typhlosion luta contra o pai da menina pra poder não deixar ela ir embora, e o Typhlosion é morto e essa menina é levada embora. Só que o ponto é que quando ela é levada embora, ela já estava grávida desse Typhlosion. Ou seja, Mano, mas ele é meio que, que pegou a tipo- guria como uma
esposa dele e ficou vivendo ali com ela por um tempo. Tendo dito isso, jovens, a dica do professor Carvalho lá no primeiro jogo de Pokémon realmente fazia sentido, né? Sair pela floresta ou pelas graminhas do jogo de Pokémon sem um amigo Pokémon, parece que é perigoso mesmo. O mundo Pokémon acabou de ficar 25 vezes mais bizarro e esquisito do que as pessoas esperavam. Claro que vale dizer pra vocês, jovens, todas essas histórias, essas coisas, né, dados que vazaram e tudo mais, nós ainda não sabemos da veracidade deles, então esperem um pouco, por sinal, pro pessoal que ficou, nossa, achou bizarro pra caramba e tal. Como eu tinha falado pra vocês, gente, existem chances que isso seja uma realidade, só que sejam tipo contos que os caras da Game Freak tentaram fazer e perceberam que tava pesado pra caramba e descartaram, obviamente, porque não faria sentido botar isso num jogo. Existe a opção também de tipo isso ser uma parada que apareceu nos vazamentos como se fosse oficial, mas pode muito bem ser só o pessoal que fez os vazamentos zoando a Game Esperamos, Freak. né? Mas eu acredito muito fortemente, gente, que sejam ideias descartadas mesmo. Até porque, como eu falei pra vocês, existem histórias bizarras a respeito de Pokémon, só que temas como sexo, por exemplo, sempre ficam de fora dessa parada, porque Pokémon é uma franquia meio infantil, digamos assim. Então, mesmo que tenham muitos Pokémons que matam crianças, isso fique dentro do jogo, e existem até Pokémons que dão até a entender que tem alguma coisa mais bizarra parecida com isso mesmo, que a gente tá vendo aqui. Isso sempre fica por detrás do subtexto, jovens. Nunca uma parada tão explícita quanto essa. Então eu imagino que possa simplesmente ter acontecido uma parada do pessoal da Game Freak ter tentado fazer umas histórias mais bizarras pra alguns Pokémons e terem descartado depois, porque acharam que não pegaria muito bem pro jogo. O pessoal que fez os vazamentos pegou um monte de arquivos e saiu jogando tudo como se fosse uma parada oficial. Claro que a gente pode dizer com certeza absoluta, gente, que, mano, o Typhlosion, ele ainda tá intacto, tá? Porque se isso não tá no jogo, não tá em nenhum jogo da franquia, não tá no anime, não é canônico. É só um negócio que um funcionário aleatório pode ter escrito ali, quis pagar de cult, sabe? Fazendo uma creepypasta bizarra pra ver se ia entrar no jogo. Os caras da Game Freak recusaram e ficou salvo lá nos arquivos do maluco e aí acabou vazando. Se não tá no jogo pra mim, não é canônico. Então vou só fingir que não existe. Mas e vocês em geral, jovem? O que acharam desses vazamentos levemente escrotos aí que a gente teve? Coloquem aqui nos comentários, por sinal, que eu tô ansioso pra poder ver a opinião de vocês a respeito. Mas enfim, muito obrigado por ter assistido até aqui. Um beijo, abraço. Eu falei até mais. Tem mais alguma coisa aqui. Só o finalzinho do vídeo. Tipo assim, ao mesmo tempo que eu acho da hora essas creepypastas de Pokémon, eu acho que, assim, dependendo do nível de bizarrice, é legal, tá ligado? Tipo, porque, pô... Tipo, de jogar as crianças lá do alto. Interessante. Assim, algumas creepypastas, como eu falei, por mais que sejam bizarras, são legais. Não legais de uma forma de, nossa, que legal, acho muito divertido, mas... Pô, são creepypastas. Creepypastas normalmente é pra serem zoadas. Terror, né? É pra ser algo bem bizarro mesmo, sabe? Mas assim, se for realmente canônico, é um pouco complicado, porque é como o próprio Linkzinho falou, mano. É um jogo mais focado... Não um jogo, né? Mas é uma obra mais focada pra crianças. Não que seja focada nisso, mas tem... Não que seja focada pra crianças, mas... Acredito que a maior parte do público seja infantil. E aí imagina um molequinho lá de 6 anos de idade, tipo, tá jogando o jogo... E aí conta essa história e ele fica tipo, caraca, então Pokémon tem atos libidinosos com humanos, tá ligado? Então, assim, é um pouco complicado, tá ligado? É um pouco complicado. Eu acho que vai de cada um tem sua opinião. Eu até concordo que deveria ter, assim, algumas histórias bizarras, mas não tão bizarro nesse nível. Mas poderia ter umas histórias bizarras de Pokémon mesmo. Eu acho tipo, que podia ter de terror mesmo. Um Pokémon ali que ele foi criado por experimentos, tá ligado? E aí mistura um pouco da história ali com o do bicho preguiça, que eles eram torturados, algo relacionado assim. Então acho que seria realmente uma história... É um Pokémon que sai pra matar humanos de noite. Tá ligado? Seria uma história pra um Pokémon oficialmente, assim, que seria legal. Mas acho que já nesse nível de partir pra atos libidinosos, acho um pouco complicado. Sim. Não, eu tô ligado. Eu lembrei do Mewtwo, né? O Mewtwo, ele é meio que uma criação, evolução, entre aspas, do Mew. Entre aspas, vamos dizer assim, bastante aspas. Mas obrigado ao canal Harpers pelo patrocínio, mano. E você? O que você acha dessas histórias de Pokémon? Fala nos comentários pra nós.